Ok. Estou Tá me ouvindo. ouvindo? Então, boa noite a todos. Meu nome é André, eu faço parte da Fraternidade do Ipiranga, né? E há muito tempo já nós gostaríamos de implantar, né, o passo nos animais. E o grupo decidiu, né, lá no Fraternidade, já há quase 8 anos, né? Então, fazer 9 anos. E resolvemos buscar ajuda, né? Então, quem que sabe nos informar, né, sobre os animais, quem tem o know-how para ter material mesmo, né, de estudo, de pesquisa, né? E descobrimos o João, né, nosso coordenador aqui, lá na Casa do Caminho, né? Fomos alunos do João, né? Eu e toda a equipe do CEF, equipe dos animais, né, nós frequentamos a turma do João, né, na Casa do Caminho, presencialmente, né? Naquela época nem existia a possibilidade do virtual ainda, né, João? E o João nos acolheu, né, como a todos acolhem, nesse coração grande, não só na parte do amor, mas a parte do estudo, principalmente, né? O João tem um cabedal muito grande de conhecimento, né, nos compartilhou, ao contrário de outras pessoas que gostam de esconder, né, o conhecimento, o João nos ensinou essa dádiva de compartilhar, né, o fruto do conhecimento, né? E graças ao suporte que o João deu, né, quem diria, né? Hoje nós estamos trabalhando na mesma casa, né, João? Você na parte virtual, na parte dos estudos, né? O João está trabalhando diretamente nos passes, né? Então, na verdade, que o trabalho da espiritualidade, né? A gente só ajuda quando não atrapalha, né? Mas esse suporte que o João deu, graças a esse suporte, né, técnico, de conhecimento mesmo, né? Hoje, a Fraternidade do Ipiranga realiza assistência espiritual dos animais. Então, mais uma vez, obrigado, João, pelo acolhimento, já há alguns anos, né? E a gente vem colaborar aí, dividir um pouco também do conhecimento que a gente adquiriu com o João e outros grupos de estudo, né? A respeito da mediunidade dos animais. E eu tenho certeza que alguns de vocês até têm mais conhecimento que a gente, né? Então, por favor, vamos compartilhar, né? Não há nenhum doutor em espiritismo aqui. Há mais questões do que respostas, né? Como se a gente olhasse no buraco da fechadura e olhasse alguma cena, só que a gente não tem explicação ainda por que a gente está vendo aquilo, o que está acontecendo. A gente sabe o que está acontecendo, um pouquinho, né? E um pouquinho do que a gente sabe, a gente procura debater, compartilhar, inclusive na terapêutica dos animais. Hoje à noite, em especial, nós vamos falar sobre a mediunidade dos animais, né? Assunto tratado desde do início da codificação, na Revista Espírita, por Allan Kardec, né? E nós vamos passar a visão espírita da mediunidade dos animais, né? Existem outras visões, né, espiritualistas, né, que a gente não vai e nem temos credenciais para falar sobre isso, né? Então, a visão que nós vamos passar é a visão espírita, né? Talvez alguns de vocês até tenham um outro aspecto, né? Não significa que está certo, está errado, são maneiras diferentes de ver o mesmo assunto. A qualquer momento podemos interromper, perguntar, qualquer dúvida que tivermos, né? Eu tenho certeza que o João vai responder para nós. Tá, Podemos. vamos ver. Primeiro um quiz, né? Vamos ver, João, já tem quantas aulas já, João? Essa aula é número? Aula número? A aula de hoje é a aula número? Aí eu não lembro, André, acho que ela a aula número 12, eu acho, 12. Mas o pessoal já tem um cabedal de conhecimento suficiente já, né? Então vamos fazer um quiz, né? Um quiz, perguntas, né? E apurar aqueles que são médios, né, que se concentrem nessa figura, né, para a gente descobrir o nome da entidade que vai se apresentar, né? Observe que é bem sutil, né? Mas ela tem um nome muito conhecido. Pode rodar o vídeo, já, João, por favor. Todos viram? Tá bom, João, obrigado. Qual que é o nome da entidade? Pode falar. Vai ganhar 10 pontos na nota final. Não tem nenhum médium. Não acredito. Pombagira. 10, muito bem, parabéns, parabéns. Pombagira, né? Muito bem, né? Ótimo. Quem falou? Andréia, só xará. Opa, João, por favor, anota aí a pontuação para a Andréia, né? No final do semestre ela vai ganhar esses pontinhos, né? Muito bem, André, obrigado aí pela participação, né? Brincadeiras à parte, né? Não há entidades na ciência dos animais, né? Que são vistas, né? São vistos índios, são vistos freis, né? Frades franciscanos, né? Pombagiras também, né? E aí as pessoas se perguntam, alguns videntes falam, pô, mas aqui não é centro ligado a Kardec, né? Como é que essas entidades da Umbanda aparecem aqui ajudar os animais? Né? Primeiro que não existe essa denominação entidades da Umbanda, né? Não tem uma carteirinha assim, entidade filiada, espírito, né? Filiado
a União Fraternal da Umbanda, né? As entidades são da espiritualidade, né? Elas se apresentam dessa forma na assistência espiritual aos animais, no centro espírita, na Igreja Católica, né? Até no centro espírita, os freis, né? Os franciscanos, que a gente cantou a música de São Francisco, né? Eles se apresentam com aquele corte tradicional lá, né? Raspado no cucuruto, assim, com aquele roupa bem simples, alguns descalços, né? Aquela roupa marronzada, né? Um tecido bem, algodão bem cru, né? E os índios, né, se apresentam como tal, né? Parece um verdadeiro baile fantasia, né? Mas o que eu quero dizer é que elas se apresentam como são, né? E não são entidades da Umbanda, não são entidades católicas, nem espíritas, né? Elas são entidades que vêm ajudar, sim, os espíritos, né? Espíritos espíritas, espíritos espiritualistas, na assistência espiritual dos animais, né? E eles coordenam toda essa parte, em especial no Brasil, né? Nós temos aí colônias espirituais, que provavelmente, se vocês já não estudaram, vocês vão estudar no curso aqui no João, né? E essas colônias são coordenadas no astral por entidades indígenas, né? E eles são os dirigentes, né? Então eles dão aula para os médicos veterinários, como já foi apresentado nos livros do Marcel Benedetti, né? O veterinário desencarnado assistindo aula com o índio, né? E nada mais natural, né? Porque o índio ele convive em paz com a natureza, né? Nós que estragamos todo esse convívio, né? Eles têm excelência aí na convivência harmônica com a natureza e também com as entidades de cura, que tratam tanto os humanos quanto os animais, e bem como no trato do equilíbrio natural, né? Eles sabem conviver em equilíbrio com a natureza, diferente de nós. Tá certo? Eu vou pedir, João. Não sei, tá meio escuro aqui, João. Você tá pedindo? Não. Que merda é essa? Ai, eu não tô me sentindo bem. Tô incorporado. Eu vou cozetá-los com a alma Nostradamus. Por sua demônio! Eu quero sua me dê sua alma. Deus é mais. Sai, Satanás! Eu não vou sair. Eu não saio daqui. Em nome do Padre, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! Sai desse corpo! Você não vai me trombar! Onde estou? Aqui! Voltei, irmão! Voltei na paz. Show, Satanás. Pode passar, João, por favor. Brincadeiras à parte, mais uma vez, né? Muitos dos comportamentos dos animais são características daquela determinada espécie, né? E não tem absolutamente nada a ver, né, com a influenciação dos espíritos. Quem já viu briga de gato no telhado de madrugada, ou até mesmo eles namorarem, né, dá a impressão que é a conotação desse vídeo, né, que eles estão possuídos até, né? Mas não, é o jeito que eles se tratam entre si, né, os seus iguais, né? Não há nenhuma entidade ali, nenhum obsessor ali fazendo com que aqueles gatos briguem daquele jeito, né, ou namorem daquele jeito tão espalhafatoso, né? E às vezes a tendência nossa é achar que algum animal está por alguma influenciação espiritual, né? Está sofrendo um processo mediúnico, obsessivo até, né? Uma influenciação, mas não, faz parte do comportamento natural deles, né? Então é preciso primeiro conhecer o comportamento dos animais, né? Do que ficar julgando achismo, né? De ficar atribuindo tudo aos espíritos, né? Delegando qualquer comportamento, né, aos espíritos. E é bastante comum na casa espírita as pessoas procurarem, né, na assistência espiritual aos animais, em especial, falar que olha, eu acho que o meu cachorro lá está sendo obsediado, porque ele dorme o dia inteiro, né, não tem ânimo para fazer nada, acho que ele está depressivo, né, e não é nada disso, né, o cachorro já está idoso, está velhinho, né, então a tendência do cachorro, principalmente do gato, né, o gato mais ainda, né, o gato às vezes tem gato que dorme 16 horas por dia ou mais, né, conforme a idade, né, então são comportamentos naturais daquelas espécies, né, que a gente não pode confundir com mediunidade ou com um processo obsessivo, né? Isso faz parte da etologia, né, do comportamento natural daquelas espécies. Eu falei anteriormente que desde a época da Revista Espírita, né, Kardec já mostra alguns indícios da faculdade mediúnica dos animais, né? Aliás, da percepção dos animais do plano astral, né? Isso não está somente em Kardec. Se a gente pegar a Bíblia, e a Bíblia é composta pelo Antigo e pelo Novo Testamento, né? Os judeus, nossos irmãos judeus, eles estudam, né? O Antigo Testamento, estudam no original, né? Em hebraico, né? Tem as escolas rabínicas, né?
Então, desde a época remota, né, antes de Jesus, já há relatos na Bíblia, né, principalmente no Antigo Testamento e no Novo Testamento também, né, sobre a percepção dos animais do plano espiritual. Próximo, por favor, João. Agradecer ao João aí, que o João está no suporte técnico, né, que o meu gato deu um fim no meu computador, né? E não estava possuído, viu, João? Ele deu, nossa, fez um estrago grande. Primeiro ele achou que era caixinha de banheiro, né? Eu levei para o técnico virou assim, não tirou água de pedra, mas tirou a urina do laptop, né? Ele falou, isso aqui nem reencarnando, se você consegue consertar isso aqui. E graças à ajuda do João, a gente pode apresentar ele. Bom, tem as coordenadas, né? Eu não sou um exímio conhecedor da Bíblia, né? Mas o pessoal gosta das coordenadas, né? Então, no livro de Números, né? Acho que tem um áudio André, aberto, um momentinho só, André. Por favor, vamos desligar o alto-falante, por favor? Obrigado. Pode continuar, André. Obrigado. Às vezes acontece, não se preocupe. Então, no livro de Números, né? Tem uma passagem interessante, né? Tá um senhor andando na locomoção da época num jumentinho, né? E de repente o nome desse senhor é chamado Balaão, né? Olha que nome, né? E ele estava lá com a jumentinha e a jumentinha ela desviava, né? Ela parava e ia pegar outro caminho, né? Ele ficou bravo, né? Começou a bater até na coitada da jumenta, né? Isso que ele não estava sabendo que a jumenta estava tendo uma vidência, né? Ela estava vendo o anjo do Senhor, né? Próximo, João, por favor. Aí tem o texto original, né? Em Números. Então, uma gravura aí o animal, ele teve a evidência do espírito ali, no caso, um espírito denominado como anjo, né? Na Bíblia, né? E o anjo estava tentando evitar que aquele moar, né? Que a jumentinha fosse ali naquele caminho que acabasse precipitando ali, e acabasse precipitando porque a estrada ali estava com um desabamento, né? Então, o animal conseguiu ver o espírito e o homem, o tal do Balaão, né? O Balaão não conseguiu enxergar aí o espírito. Próximo, João, por favor. E aí o anjo se materializou, né? E o anjo ficou bravo com o Balaão, né? Por que você bateu 3 vezes a sua jumenta? Olha aí, o anjo do nosso time aí, né? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir. O anjo se explica, né? O que aconteceu. Próximo, João, por favor. E o próprio anjo diz, né? A jumenta me viu, se afastou de mim por 3 vezes, e se ela não afastasse, certamente eu já teria matado, né? Mas a jumenta eu teria poupado. Esse é bem radical, né? Esse anjo aí falou que ficou com tanta raiva do Balaão que ele havia batido na jumentinha, né? E ele falou assim, olha, a jumenta se afastou porque ela me viu, né? Mas eu quase matei você, em outras palavras, é isso que ele falou, né? Próximo, João, por favor. Então tá aí, a jumenta vidente, né? Na Bíblia, nem é no livro dos Espíritos, nem no livro dos médiuns, ela está com todas as letras, né? A primeira médium vidente aí do reino animal, né? A jumenta do Balaão, né? Que inclusive o anjo teve dó dela, né? Porque o Balaão desceu a reina, coitadinha, né? Não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Então a jumenta, né? Relatada na Bíblia, no Antigo Testamento, que esse moar estava tendo a evidência do anjo, né? Do anjo do Senhor, inclusive. Não é qualquer espírito, né? Não é um espírito obsessor, é um espírito de luz, né? Que é mais difícil de ver ainda, né? Porque a vibração deles são mais sutis, né? Embora ele se materializou depois. Próximo, João, por favor. Obrigado. Tem um close na jumenta, né? Os dentinhos, né? Então tem várias citações no Antigo Testamento muito bonitas, né? O justo olha pela vida dos seus animais, né? Tá em Provérbios. É interessante que os animais despertam em nós também, né? O que é de melhor em nós e o que é de pior também, né? Tinha até uma aula com o coronel, já vai ter no curso, João? Já teve? Segundo semestre. Ótimo. Então não vou dar spoiler, né? Mas teve um cidadão, esse coronel, que ele fez um estudo sobre isso, né? E até há estudos de psicologia, né? Que você pode detectar uma pessoa que tem uma psicopatia quando na infância ela faz maus tratos aos animais, né? Então isso é assunto de uma aula bastante interessante aí que a gente vai ter no curso, né? Então os animais eles despertam o que é de bom e o que de não é tão bom também, né? Isso explica também muitos casos de crueldade, né, com os animais e casos extremos de ajuda, de bondade, pessoas que mergulham no rio lá para salvar o cachorro, né?
enfim, essas protetoras, e há vários exemplos aí. E até nós mesmos, né? A gente se sente bem com a presença dos animais. Então, ele tem essa propriedade, né? E isso está reconhecido ali em Provérbios, né? Quem é bom, né? Quem é justo, de bom coração, né? Olha pela vida dos seus animais, né? Engraçado que está escrito um negócio desse, tão óbvio para nós aqui, né? Mas não é tão óbvio para muita gente, né? Então também está lá a descrição no Antigo Testamento em Provérbios. João, próximo, por favor. Gente, alguma dúvida? E o exemplo maior, né? Esse é o exemplo que eu acho o melhor de todos, né? O mestre dos mestres, né? O rei dos reis, o senhor dos senhores, nascendo rodeado dos animais, né? Olha que exemplo de humildade, né? Respeito à vida, né? Há livros que falam que, graças à calefação e da respiração da vaca, né, dos grandes animais, né? Tipo como se fosse acalentar o ar aí onde Jesus havia nascido, né? Então, Jesus nascendo no meio dos animais, ao redor dos pastores, né, na simplicidade, né? Mostrando todo o respeito à vida, né? Esse é o grande exemplo aí que depois foi retratado pelo próprio Francisco de Assis, né? O nascimento de Jesus, né? O presépio, né? E tem algumas mensagens legais hoje em dia, né? Que no final do ano a gente vê, no Natal, né? Nesse Natal, não como o presépio, né? Senão, poupe os animais, não vai devorar todo o presépio lá nesse Natal, né? Então, a outra visão, né, dos dias de hoje, modernos, né? Em respeito à vida dos animais, né? E Jesus, né, mostrando esse respeito, nascendo aí humildemente ao redor dos animais, né? Muito bom o exemplo do Mestre Jesus. E há várias referências, né, em relação aos animais, né? Essa é autoexplicativa. Quem que arrisca? Está no Novo Testamento, né? Ele fala: fariseus, vocês são De cordeiro, né? lobos em peles de cordeiro, exatamente, né? Então, há vários exemplos que o próprio Mestre Jesus utilizava, né, para ilustrar, né, o dia a dia, porque o dia a dia das pessoas era um dia a dia rural, né? Eles tinham contato direto com os animais, né? E eles haviam nos seus rebanhos lá o ataque dos lobos, né? Volta e meia pegava uma res lá, o comportamento natural, né? Mas ele comparava, Jesus tinha capacidade de ver o coração das pessoas, né? Dos fariseus em especial, né? Daquela seita judaica, que preservava muito a forma do que o conteúdo, né? E Jesus xingava, né? Olha, Jesus xingava. Você vê um lobo, você parece um cordeirinho, né? Mas por dentro você é um lobo, né? Lobo no sentido de ser um predador, né? Que você parece que é algo bom, né? Um cordeirinho, mas no fundo você é um predador, né? E há vários outros exemplos também espalhados pelo Novo Testamento, né? Próximo, João, por favor. E esse é o grande exemplo, né? Que Jesus foi comparado ao Cordeiro de Deus, né? Que tira o pecado do mundo, né? Na religião judaica, naquela época, havia um ritual que era o ritual do sacro ofício, né? O do sacrifício, que muita gente fala erroneamente da eutanásia, né? E tem muita gente que fala ainda hoje, né? Eu escuto, né? Eu tive que sacrificar meu animal. Quando alguém fala isso para mim, eu fico imaginando na encruzilhada lá, ou na pira, né? Porque o sacrifício ele tem esse ritual para o divino ou para algumas entidades, né? E não tem nada a ver com a eutanásia. A eutanásia é um tratamento, né? Recomendado pelo Conselho de Veterinária para acabar com as dores, né? O animal não tem o karma, não precisa passar pelo sofrimento quando a sua doença é terminal, né? Como último recurso também, né? Mas o sacro ofício, o sacrifício, é somente como tem caráter religioso. Então, aqui no curso, a gente não pode mais falar, eu sacrifiquei um animal, né? Isso é errado, né? Duplamente errado, né? Oferecer um animal a uma entidade e tirar a vida dele por isso. Mas a religião judaica fazia isso, né? Então, oferecia um cordeiro, se você tinha muito pecado e tinha muito dinheiro, você oferecia um boi. Se você era de classe média, você oferecia um cordeiro, né? Se você era mais pobrinho, você oferecia pombas, né? E os sacerdotes do templo, além de vender esses animais, né, depois eles comercializavam a carne, enfim, até o sangue eles aproveitavam, né? Então, era um verdadeiro comércio no redor dos templos, né? E imagine Jesus, né, um espírito puro, vendo esses animais sendo mortos, né? Em nome de Deus, né? Então, imagine o sofrimento do Mestre Jesus também tendo contato com esse tipo de vibração. Mas, mesmo assim, Jesus foi comparado, né, a esse cordeiro que é sacrificado, no caso dele, né,
sacrificado em prol da humanidade, segundo a visão bíblica, né? A visão do Novo Testamento, a visão cristã. Né? Então, o próprio Jesus foi considerado aí o Cordeiro de Deus, né? Então, e o carinho pelos animais, né? Tem vários livros espíritas, um que tem que eu acho mais difícil de todos, né? Que é o Harpas Eternas, né? Acho que tem esse nome porque não acaba nunca, né? Esse livro, né? Quem já leu são 4 livros, né? São 4, uma quadrilogia, né? Ele tem a diagramação muito ruim, né? Embora o conteúdo seja muito bom, ele parece que está lendo uma bula de remédio, assim, a letra é pequenininha, é do rodapé para o rodapé, assim, escrito, né? Então você tem que ter muita fé mesmo para ler aquele livro até o final, né? E lá mostra as primeiras curas de Jesus, né? As primeiras curas de Jesus foi na pré-adolescência, né? Onde ele era levado aos Montes Hermon, né? Entre outros, né? Que eram o colegiado lá dos essênios, e narra o livro lá que as pombinhas, né? Que voavam ao redor dos rochedos, né? Da montanha, com as fontes de vento lá, né? Elas acabavam se colidindo, né? Com as rochas, né? E Jesus, vendo aqueles animais agonizando, né? Ele impunha suas mãos, né? Nas pombinhas e fazia a redução das fraturas, fazia as curas, né? Então, segundo o livro Harpas Eternas, as primeiras curas do Mestre Jesus, os primeiros ensaios de cura, não foram em seres humanos, né? Foram nas pombinhas aí do Monte Hermon, do Monte Nebo, né? Onde se concentravam os colegiados essênios e outros tantos, né? Onde Jesus aprendeu os primeiros fundamentos aí da sua sabedoria, né? Ele foi instruído nesses montes aí, segundo várias literaturas, né? E literatura espírita endossa isso também através desse livro chamado Harpas Eternas, né? Então tem muita gente que fala que não se sabe o que Jesus fez na infância, né? Não, nós espíritas sabemos, né? Está lá no Harpas Eternas, né? Em detalhes, né? Outro livro bem bacana é o Jesus no Lar também, que a gente recomenda, né? Mas isso já na vida adulta de Jesus, né? Mostra Jesus no cotidiano, né? Jesus conversando com a sogra de Pedro, né? Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. João, estão me ouvindo? Sim, pode continuar. Então tá bom. Perguntar se travou. Próximo, por favor, João. João, você vai me controlando meu tempo aí, cara, porque senão eu falo aqui até... Não, fica sossegado, tá bem. Eu te falo. Pode ir. Dá um toquinho, quando faltar 10 minutos, daí a gente dá. Tá. Uhum. Por favor. Gente, se tiver alguma dúvida, é só perguntar, tá, gente? Obrigado, André, tá dizendo que não travou. Então, essa parte aí já começa nosso estudo da noite, propriamente dito, né? Tem um texto que é muito conhecido, né? Que quando Jesus anuncia, né, naquele jantar polêmico, naquela ceia, né, chamado a última ceia, né? Alguns têm até o retrato na cozinha, né? Lembrando que aquela foi a representação de Da Vinci, né? Não significava que eles se reuniam daquele jeito, pelo contrário, né? Eles ceavam no chão, né? Ao redor de uma mesa redonda, né? Ali daquele do retrato do Da Vinci parecia uma selfie até quase, né? A visão do Da Vinci que foi pintada depois. O Leonardo da Vinci não estava na Santa Ceia, pelo menos imaginamos, né? Não sei que estava como garçom ali, reencarnou depois, né? Enfim. O que acontece nessa ceia, né? Jesus anuncia aos seus discípulos, né, que ele vai deixar, eles estão indo embora, né? Ó, pessoal, estou indo embora, né? Agora é com vocês, né? E aconteceu várias coisas ali, né? O Judas, né, se entregou ali dizendo que ia trair, né? Mas enfim, aconteceu isso, né? E o Pedro, né, nesse anúncio falou assim: mestre, eu jamais vou te abandonar, né? Como assim você está indo embora, né? Eu vou ficar sempre ao seu lado, né? O Pedro falando. Né? E Jesus olha, né? Jesus, governador planetário, né? Conhecendo a alma humana, né? Conhecendo o amor de Pedro também, né? Ele fala: ó, antes, né? Que nasce o dia, você vai me negar 3 vezes, né? E para você lembrar disso, né? O galo vai cantar, né? O galo vai cantar. Então você vai me negar por 3 vezes, né? E o galo vai cantar. E Pedro ficou meio desconcertado, né? E o que aconteceu? Exatamente isso, né? João, próximo, por favor. Então tem um quadro muito bonito, né? Que as pessoas estão interrogando Pedro. Jesus ao fundo, né? Sendo preso, levado para o Sinédrio, né? E as pessoas perguntam: peraí, você não é o Pedro? Você não é o discípulo de Jesus aí? Você não está junto com ele, né? E ele negava, né? Aí foi perguntado por 3 vezes, né, em situações diferentes. Mas espera aí, você não é o seguidor aí? Você não está com ele? Ele negava, né? Não conheço Jesus, né? Mas espera aí, eu vi você em Jerusalém aqui, já entrando junto com ele. Não, era outra pessoa parecida comigo, não era eu, não. E aí o galo cantou, né? E o Pedro caiu em si. Mas olha a sutileza, né? Como é que o galo sabia que o Pedro ia negar, né? Tinha que ter um contra-regra espiritual ali, né?
com um walkie-talkie ali, com um fone, né? Sei lá. O Pedro negou, faz o galo cantar aí, faz o galo cantar aí. Então tinham que ficar escutando o Pedro e o outro, né? Fazendo que uma espiritualidade, um espírito ali induzindo o galo cantar. Canta, galo, canta, canta. O Pedro negou, você tem que cantar. Mas tem que ser no time certo, né? Não pode ser nem antes nem depois, né? Senão a profecia de Jesus não ia dar muito certo, né? Então aí já mostra a influência da espiritualidade no animal, né? Para que o animal cantasse no tempo certinho, né? Para que desse certo aí a profecia de Jesus, né? É lógico que a Bíblia não vai mostrar isso, não vai falar lá, e o anjo deu uma bicuda no gato, no galo, o galo cantou, né? Eu não sei o que o anjo fez para o galo cantar, né? Mas que o galo cantou no time certo, ele cantou certinho, né? E tanto é que a Escritura diz que o Pedro caiu em si, né? Próximo, João, por favor. Então isso já mostra, né? A influenciação da espiritualidade nos animais. Está lá o texto, né? No próprio... foi você que escreveu, João, isso aí? Ó. João respondeu-lhe Jesus. Tu darás a tua vida por mim? Aí o diálogo, né? Na verdade, vos digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes, né? E Pedro negou outra vez e logo o galo cantou, né? Então, o timer certinho, né? Para que se comprovasse a profecia de Jesus. João, próximo. Aí esse outro texto em Mateus, né? Asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará, né? E o galo cantou, né? Cocoroco. João, por favor. E Jesus, né? O mestre dos mestres, né? É um profundo amor pela vida, né? Pela vida, pelos animais, né? E ele sabe, né? Como assim nós temos o conhecimento da doutrina espírita, né? Que os animais têm um espírito eterno em evolução também, como nós, no nosso processo, né? Então tá aí o Senhor da vida, né? Certamente com respeito muito grande pelos animais. Então é que ele citava aí nos textos evangélicos, como a gente já falou anteriormente, né? Próximo, João, por favor. Aí agora a gente vai entrar mais na parte da ciência espírita, né, propriamente dita, né? A gente pegou o referencial do Evangelho, né? E agora a gente vai dar um mergulho aí, e com muita alegria, né? Igual esse sorriso canino aí, nós temos um vasto material, ao contrário de muitos confrades aí que falam que não tem nada escrito, né? Kardec, onde que Kardec escreveu, né? A gente fala onde Kardec escreveu, mostra, né? Não só Kardec, como outros tantos também. Próximo, por favor, João. Como é bom ter alguém te esperando, né? Como é bom, né? A gente chegar em casa, alguém está feliz, né? De esperar a gente, né? Existem estudos sobre isso, né? E o cachorro sabe a hora que a gente está voltando para casa, né? Próximo, João, por favor. Tem algum som vazando aí, gente. Esse é o próximo, André. Quer que passe mais um? Próximo. Então, essa é a parte da ciência, né? Nem é da ciência espírita, né? É o Rupert Sheldrake, né? Ele escreveu um livro, né? Que ele provou, cientificamente falando, né? Que os cães sabem quando os seus proprietários, né? Estão vindo para casa, né? Existe uma versão em português. Existe uma versão em português, né, sobre o livro. Próximo, João, por favor. Tá aí, André, né? espera um pouquinho. Pessoal, por favor, desliga o som. Vamos ouvir. Não dá para ouvir. Está dando interferência na aula do André. Tá difícil, né? Não, vamos para frente, não tem problema. Vai, pode ir, André. Então os cães, né? Ele descobriu, né, que o cão tem algum mecanismo, né, que identifica a chegada do dono. Então ele fez vários testes, né? O dono digo o tutor, né? O tutor chegando em horários diferentes, a pessoa morando num prédio, né? Então não tinha como a pessoa falar, eu escutei o cachorro escutou o barulho do motor do carro, né? O cachorro conhece o barulho do motor do carro, então ele identifica ali a chegada do seu tutor, né? Isso pode acontecer mesmo, né? Mas no caso desse pesquisador, ele fez a pessoa morando em prédios altos, né? O tutor chegando em diferentes horários e toda vez, né, que se aproximava o tutor da casa, ele filmava no cachorro, né? O cachorro sabia, começava a ficar agitado, às vezes estava dormindo, levantava a cabeça, acordava, né? Começava a ficar na expectativa da chegada do seu tutor, né? E ele provou que isso realmente acontece, né? E nós espíritas explicamos o porquê, né? Próximo, João, por favor.
Esse é outro pensamento, né? A razão de eu amar tanto meu cachorro é porque quando eu chego em casa é o único lugar do mundo que me trata como se fosse um Beatle, né? O cachorro fica super feliz, né, de nos ver quando a gente chega, né? Até tem aquela brincadeira que manda cortar o rabo, né? Que quer que ele mostre alegria quando a sogra chegar, né? E a gente tem aquela tendência de humanizar, né, o comportamento do cão, né? O pensamento anterior humanizou como se fosse um fã do Beatle, né? E aí o gatinho, né? Precisa de um aumento. Minha esposa teve 9 filhos ontem, né? Aí, figurinha. Próximo, João, por favor. Aí mostrando o amor incondicional, né? Olha, nem quem que ficaria com esse cara, né? O cara perdeu a esposa, os melhores amigos, né? Mas tá ali, né? Principalmente agora no frio, né? Um faz aquecimento para o outro, né? Esse amor incondicional que a gente tem com os animais, né? Aliás, que eles têm para conosco, né? Nem sempre ele é retribuído, né? Então a gente parece que esqueceu sobre isso, né? A gente tem muito ainda que aprender ainda, né? Aqui em São Paulo essa cena é muito comum, né? A gente vê os cachorrinhos tudo gordinho, né? Às vezes o morador de rua não está tão gordinho assim, mas os cachorrinhos estão tudo gordinho, com agasalho, com uma roupinha, né? Tem uns até que tem contato com colegas veterinários, né? É impressionante, né? E tem outro povo também que é incrível, né? Não pode ver um morador de rua que é tirar o cachorro dele, né? Às vezes é a única companhia que o morador de rua tem, né? Ele cuida bem, assim, e cuida melhor do que muita gente, né? É lógico que tem todo tipo de pessoa, né? Às vezes a pessoa tá com efeito de droga, né? Ela não sabe nem cuidar de si própria, né? Quanto mais de um animal, né? Mas a maioria dos casos é a única companhia que eles têm, né? Então ele conversa com o cachorro, passa o dia inteiro com o cachorrinho, né? Então é um verdadeiro amigão dele. Não tem por que tirar dele se ele trata bem o animal, né? Próximo, João, por favor. Opinião pessoal, né? E nós, sim, fazemos um verdadeiro inferno na vida dos animais, né? Na questão das pesquisas, e até mesmo no caso das zoonoses, né? A gente sabe que uma instituição eu falo em geral, não estou falando especificamente de qualquer estado aqui da cidade de São Paulo, né? Mas não é normal, né? Deixar o gato, o cachorro dentro de uma gaiola, vivendo lá. É um karma coletivo que nós adquirimos, né? Se cada família adotasse um animal, né, não haveria necessidade de ter centros zoonoses, né? No sentido de acolhimento, não estou falando de doenças, né? É lógico que precisa ter um centro de zoonoses, né? Mas eu estou falando assim, o depósito que é aquilo, né? Um verdadeiro orfanato, onde os animais ficam até morrer mesmo, né? Quem já foi lá dá uma tristeza de ver lá, não tá de levar todos para casa, né? Tem aquele olhar do gato de botas, né? E tem gente que faz trabalho voluntário, né? Acho muito bacana, né? Você pode se voluntariar lá para passear com os animais, né? Então você tem um sábado à tarde, que tiver um tempinho, né? Vai lá na zoonoses, né? Você se cadastra, né? Faz um cadastro. E você pode passear, dar uma voltinha ali no Santa Eulália, né, principalmente, né? Ali perto do terminal Tietê. Você dá uma volta com os animais ao redor. Eles ficam super felizes, né? A gente também, quem passeia com os animais também, né? Deixa os dois felizes, né? Isso até quando não cabe em adoção. Mas isso é outro assunto, né? Vamos para frente, João, por favor. Aí a parte científica, né? Mostrando que a faixa de baixo, a faixa cinza, são um espectro de luz, né? As ondas, né? Tanto com maior frequência para a esquerda quanto uma frequência menor à direita, né? O que nós, seres humanos, a gente consegue enxergar é essa bandinha aí branca, né? Olha o tamanho da faixa que é a cinza embaixo, né? A luz visível para o ser humano, essa frequência aí tá no gráfico, né? De 100 de poucos hertz. Depois a gente vai ver direitinho a luz visível, né? Tá aí, 4.400 a 700 hertz, se não me engano, né? Os animais, alguns animais, eles veem mais do que nós, né? Isso não é mediunidade, isso já vem de fábrica, né? Os insetos, por exemplo, polinizadores, eles veem as flores fosforescentes, né? Porque eles precisam, né? Localizar de uma forma mais rápida, né? O lugar que eles vão encontrar alimento e, por conseguinte, eles vão fazer a fecundação das plantas, né? Então, eles enxergam de forma fosforescente, né? Então, tem muitas coisas que nós não conseguimos enxergar e os animais conseguem enxergar, inclusive os espíritos, né? Então, para eles, a percepção do plano espiritual não é algo fora do comum, extraordinário, faz parte do cotidiano deles. Assim como a jumentinha lá do Balaão, escrito na Bíblia, né? Ela tem a capacidade de ver o plano dos espíritos, né? O campo de visão de alguns animais, e Kardec descobriu depois da revista espírita, em especial os cães, os cavalos também, os gatos, né?
E como ser humano, também há alguns indivíduos que têm essa amplitude maior do que os demais, né? Outros menores, né? Mas, em geral, esses animais mais evoluídos, né? Evoluídos no sentido mamíferos, né? Grandes mamíferos, eles têm sim a visão naturalmente do plano dos espíritos. Então, para eles, quando eles veem um espírito, é como se estivesse vendo um ser humano encarnado, né? Então não há diferença, é diferente para nós, às vezes, nossa, parecia um espírito, né? Nossa, eu vi um espírito, né? Às vezes fica meio assombrado até. E para o animal não, para o animal é um espírito, né? Normal, e daí, né? Eu sempre vejo, né? Próximo jogo, por favor. Aí é só a questão da física, né? A gente tem que entrar nesse método. Próximo jogo, por favor. E alguns têm a capacidade de ver a chamada aura, né? A aura é o campo energético que nos envolve. É aura, não é áurea, pelo amor de Deus. Tem gente que vem falar assim, nossa, André, eu tô tão ruim, minha áurea tá toda escura. Deve estar mesmo, né? A lei áurea aí, assinada pela lei Isabel, Princesa Isabel, né? Não tem áurea, tá, gente? É aura, pelo amor dos meus filhinhos, é aura, né? Então, os animais, eles não só veem, como eles também são influenciados pelo nosso campo energético, né? O que nós gostamos de falar, nossa psicosfera. O espírito é mais chique, né? Não vai falar aura, né? Vai falar psicosfera, né? A esfera psíquica que está entre nós, né? E compreende a aura também. A psicosfera é bem mais complexa, né? E na psicosfera estão as nossas formas de pensamento, né? Nossos pensamentos, eles têm cor, têm cheiro, né? E influencia, sim, diretamente os animais, né? Tanto é que quem é veterinário do grupo sabe, né? Que às vezes a gente vai fazer uma receita pro cachorrinho, né? Aí o tutor fala, nossa, doutor, né? Eu estou feliz porque não vou precisar comprar esse remédio, porque eu já tomo esse remédio, né? Então, certamente, né, a gente não sabe o mecanismo de funcionamento, né, mas é fato, né, que até algumas doenças acabam adoecendo o animal também, né? Em especial a parte mental, né? Então, se a gente quer a melhoria dos nossos bichinhos, né, muitas vezes a gente precisa fazer evangelho no lar, precisa oxigenar a nossa mente, né, melhorar a nossa mente, para que eles não sofram, eles são muito sensíveis, né? Para que eles não sofram aí essas formas de pensamento que nós emanamos e nós acabamos afetando os animais, né? A boa notícia é que o processo reverso pode ser feito, né, através dos passes, né? E é uma coisa que foi descoberta lá no Fraternidade do Ipiranga, né? Que quando cita o nome do animal durante o passe, né, o próprio tutor, ele manda uma energia de cura para o animal, além do passista, além dos espíritos, né, além ali da egrégora da casa, quando fala lá o nome que o Bolinha receba nesse momento, né, os fluidos para a cura. Quando fala Bolinha, o próprio tutor, né, ele emana dele mesmo, né, uma energia de cura, né? Engraçado, né? Às vezes antes ele mandava uma energia de doença, agora durante o passe ele manda uma energia de cura, né? Que os médiuns videntes descobriram não só no CEF, né? Mas demoraram para descobrir o que era isso, né? Era a própria energia curativa do tutor, né? Nada mais justo, né? Ele convive aí, né? Diariamente com o animal, né? E ele tem esse poder de cura também. Dúvidas? Próximo, João, por favor. Gente, ó, se eu tiver dúvida, eu vou tocando aqui, ó. Vou igual vou tocando em frente aqui, né? Então, a evidência, né? Os seres humanos também, na tenridade, né? Até, para quem não sabe ainda, né? Segundo os estudos espíritas, a reencarnação se completa aos 6, 7 anos de idade, né? O processo reencarnatório se completa. Isso está nas obras do André Luiz, né? Na Vida do Mundo Maior, né? E nos primeiros anos, as crianças enxergam os espíritos, né? Como os animais enxergam também, né? Chamada evidência, né? Então é engraçado, quem trabalha com evangelização infantil já deve ter visto algo do gênero, né? Os pais chegam apavorados no centro espírita, falando assim, olha, a gente estava vendo umas fotos antigas lá em casa, né? E de repente meu filho de 2, 3 anos falou assim, essa aí é a tia Zélia, né? Só que a tia Zélia já morreu uns 15 anos atrás, né? E a criança não só estava vendo, como estava interagindo com a tia Zélia em casa, né? A velha morta estava apavorando lá em casa e o moleque estava vendo lá, né? Mas são parentescos, né? São parentescos. Assim como a gente gosta quando tem um novo membro na família, né? Os espíritos também ficam cuidando daquela pessoa, porque eles conhecem, né? Tem um amigo deles que reencarnou, então eles acompanham esse processo reencarnatório, né? Vão visitar, né?
E às vezes há essa interação, né? Aquele amigo imaginário que não é tão imaginário assim, né? Ele pode ser real no plano astral, né? Então, não só os animais, como os seres humanos em tenra idade, né? Tem essa capacidade da vidência, né? E olha, isso tem a ver com o próprio desenvolvimento do organismo, né? A gente tem que separar o que é percepção mediúnica de mediunidade, né? A gente vai ver em detalhes sobre isso, né? Então, isso é uma percepção mediúnica, né? A criança, e tanto a criança quanto o animal, eles veem a espiritualidade. João, próximo, por favor. Entende muito rápido, gente? Assim como a jumentinha viu lá o anjo do Senhor, lá, como foi descrito anteriormente, né? Ela viu, né? Porque faz parte do campo visual dela, né? Próximo, João. Aí a audição, né? Também, né? A audição, mesmo caso. O que é em verde, né? 20 mil hertz, né? É o que o ser humano escuta, né? O golfinho, não me recordo agora se a legenda o que é rosa, o que é o verde, né? Eu acho que um é o ser humano é de 20 mil hertz, né? O golfinho, ele escuta sons que nós não escutamos, né? O cão também, né? Tanto é que tem aquele apito, né? Quem sabe, quem lida com adestramento conhece, né? Você assopra, é a pessoa que está com defeito, né? E o cachorro fica louco. Porque o cachorro, não é que ele fica louco, ele está escutando um apito alto lá e a gente não escuta, né? Porque o nosso ouvido não tem a capacidade de captar esse som, né? Já o cachorro, sim, né? O morcego, o golfinho, eles se orientam, né, pela emissão, né, do som, né? O golfinho, inclusive, tem capacidade de... o livro chama Harpas Eternas. Harpas Eternas é do Hilarion de Montenegro. É o venerável da Argentina, inclusive, né? Infeliz, né? Harpas Eternas. Boa leitura. Tem que ter fé para ler esse livro até o final. Né? Então, o golfinho, ele tem capacidade de ultrassom, né? Ultrassom mesmo, sabe? Esse ultrassom que a gente usa em equipamento, ele está instalado nele, né? Tanto é que ele interage com autistas, né? Autistas, crianças com deficiência. Ele percebe que a criança tem deficiência. Né? Incrível, né? Como é que ele percebe? Porque tem uma percepção mesmo extrasensorial, né? Ele consegue ver até os órgãos, né? Porque tem ultrassom, né? Ele consegue ver o que passa-se por dentro, né? Instalado automaticamente no mecanismo biológico dele, né? O morcego também, né? Ele não precisa da visão, a visão do morcego, né? É através do eco, né? Ele joga o som como se fosse um submarino, né? Para a gente ter o sonar, né? O submarino, para a gente ter uma comparação, né? Então o morcego ele desvia da árvore, né? Ele vai atrás dos frutos, né? Ele poliniza também, né? Tem os vampirinhos, mas tem a grande maioria é polinizadora, né? E isso, mais uma vez, não tem nada a ver com influenciação com espírito, né? Com mediunidade. Isso já vem de fábrica dos animais e do ser humano também, essas capacidades, né? Isso aí não tem a ver com relação com a mediunidade, isso tem a ver com a etologia, com o comportamento e com a biologia desses animais, né? Eles já são moldados, né? Eles já nascem com isso, né? Já nascem com essa percepção extrasensorial. Nem estou falando de espírito aqui, né? Olha a capacidade do golfinho, né? O golfinho joga e ele recebe pela mandíbula, né? O eco que ele joga, aquele som, né? Aquele som do golfinho, ele recebe pela mandíbula aqui. Então ele tem a percepção nos ossos, inclusive. Então é algo extraordinário mesmo, né? Dizem até, né, que em algumas existem livros extraordinários na doutrina espírita. Graças a Deus, a nossa literatura é muito vasta, né? Tem um livro especial que eu recomendo muito a leitura, quem tiver oportunidade, né? Esse livro não é tão chato igual o Harpas Eternas, assim, chato no sentido de leitura, né? Cartas de uma Morta, né, de Maria João de Deus, a mãe do Chico Xavier, né? Era uma pessoa tão boa, né, que ela ganhou um CVC lá para outros planetas, né? E ela descreve a humanidade de Marte, né, João? Uhum. E olha que engraçado, né? A humanidade de Marte, ela se desenvolveu a partir das aves, né? Nós aqui, a gente se desenvolveu a partir dos primatas, né? Nós, os macacos, temos uma origem comum, né? Não que a gente veio do macaco, isso é errado falar, né? O macaco e nós temos a mesma árvore, nós temos um ancestral em comum, né? Então, aqui na Terra, a humanidade se desenvolveu através dos símios, né? Lá em Marte, não, né? Embora não seja visível ainda para nós, né? A humanidade de lá se desenvolveu através das aves. Em outros planetas, pode ter se desenvolvido através dos cetáceos, né? Dos golfinhos, das baleias, né? Porque o golfinho, assim como o ser humano, o golfinho tem um cérebro superior ao nosso, inclusive, né? De tamanho, de peso, né? Então, ele poderia abrigar
inclusive a humanidade. Não abrigou, foi através dos primatas, né? Mas o golfinho aí é um dos seres mais inteligentes do planeta, né? A sua capacidade intelectual, né? De caça, enfim, de sociedade, né? Ele é bastante superior, é um animal bastante inteligente, né? E a religião de Deus relata isso, né? Uma humanidade voadora, né? Alada mesmo, né? Então, aquela descrição de anjo com asa, né? São os marcianos lá, não são verdinhos, né? Por conta que muita gente pensa, segundo a descrição do livro, né? Eu não quero imaginar como é que é a praça pública deles, né? Mas o fato é que eles são alados, né? Igual o homem-águia aí, quem tem uma certa idade sabe do que estou falando. Tá certo, gente? Alguma dúvida? Se não há dúvidas, nós vamos continuando. João, próximo, por favor. Os sons, a gente já falou sobre isso, né? A gente escuta nessa frequência de 20 Hz a 20.000 Hz. O que passar é ultrassom e o que tiver para baixo, isso é infrassom, né? Olha que interessante, né? Os animais mais primitivos, né? O aracnídeo ali, a aranhazinha, ela escuta o infrassom, né? Aquele som bem pequenininho, né? Que é o do inseto lá se aproximando ou caindo na teia, a vibração, né? Ela precisa escutar esse som porque é onde ela se alimenta, né? E já o morcego não, o morcego, lá como a gente falou anteriormente, né? Ele usa do ultrassom, inclusive para se guiar, né? Ele consegue se guiar através desse eco aí. Ele emite um som e recebe, né, nos seus ouvidos, né? O ouvido tem até uma acústica, uma anatomia especial, né? Para receber essa onda de ultrassom. Próximo. Então, e tem animal que escuta espírito, assim como tem gente também que escuta espírito aí, né? Aí já é um animal médium, né? Por quê? Porque ele leva a mensagem, né? Essa brincadeira do pombo correio, né? Que foi muito utilizada aí como mensagem mesmo, até na Segunda Guerra Mundial, né? E essa definição do médium, né? Ele é intermediário, né? Ele não é dono da mensagem, mas ele leva a mensagem de um plano para o outro, né? Essa é a definição de médium, né? Não tem muito a ver, e lógico que ele utiliza da percepção mediúnica que ele possui, né? Às vezes para transmitir uma mensagem, mas o fato é, o médium, ele é médium, né? Ele fica no meio entre um plano e o outro, né? E ele pode sim trazer a mensagem de um plano para o outro, né? Isso que é o médium, né? E aí a gente faz a pergunta, né? Os animais são médios, né? O que a gente pode responder, né? Inclusive teve umas aulas do jogo que foi bem acaloradas esse debate, né? Uns falavam que sim, outros que não, né? Aí eu falei com a doutora Ervene, né? Fiquei um tempão conversando com ela, né? Ela falou, André, você não pode ser muito radical, né? Você tem que aceitar também, né? Você não pode pegar o pé da letra as coisas, né? A melhor resposta é que eu sempre falava que não, o animal não pode ser médio de jeito nenhum, porque não articula a fala, né? O papagaio ainda repete, né? Mas ele não tem noção, ele só repete, né? Então tem que ter um centro espírita aí que o João deu curso, né? Ele convidou a gente para ir lá também, né? Teve um relato de uma senhora que ela falou que todo dia lá o neto dela brincava com o papagaio, né? Chegava, louro, quer café? Quer café? Eu, louro, quer café? 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 Cada vez que via o menino lá, né? Café, café, café. A ave ficava gritando lá, né? E, infelizmente, né? Esse rapaz teve um compromisso kármico, desencarnou antes da hora, né? Ou na hora certa, sei lá, não veio o caso. Enfim, o cara morreu. E o que continuava acontecendo em casa, no mesmo horário de manhã, né? No mesmo horário, não, às vezes em horário diferente, isso que é pior, né? O animal começava a disparar, né? Não quer café, 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 como se tivesse ali o adolescente brincando com ele, né? E vai saber se não estava, né? Segundo ela falava que sim, né? Que sentia a presença lá do neto dela, né? Então, assim, o papagaio via, né? O jovem lá no plano espiritual, lá, ainda na casa, né? O sinal precisava de tratamento, né? Mas o papagaio não teria capacidade de incorporar o espírito do rapaz e dar uma mensagem para a avó, por exemplo. É isso que a gente quer explanar, né? Mesmo porque são fluidos diferentes, né? São formas de comunicações diferentes, né? A pombagira que a gente fez no início do curso lá, ela teria capacidade de incorporar outro pombo, né? Outro pombo e dar uma comunicação na linguagem dos pombos lá. Mas não teria nem o papagaio, nem a pombinha, nem o pombo correio tem essa capacidade de incorporar, né, de juntar, incorporar a linguagem vulgar, mas de dar passividade, né, a uma mensagem mediúnica. Né? Não há instrumento para isso, né? O cérebro não comporta esse tipo de linguajar, né? Os animais eles têm um pensamento fragmentado, diferente do nosso que é contínuo, né? Isso já foi provado por encefalograma, né? O pensamento dos animais ele é entrecortado, né? Não é um pensamento contínuo.
é diferente na forma de pensar. Eu nem vou entrar aqui no mérito da comunicação com os animais, isso não é o objetivo da aula, tá? Senão você vai gerar uma confusão enorme, né? Eu estou falando estritamente da parte mediúnica, né? Estritamente da parte mediúnica. Né? Isso não significa também, né, que os animais eles possam dar ou perceber, né, algo que esteja acontecendo no plano astral, né? Quem já morou no interiorzão, mas no interiorzão mesmo, né, sabe, né, do que eu vou falar agora, né? Quando uma pessoa desencarna no interiorzão, né, tem cachorro que antes, né, do desencarne uiva a noite inteira, né? Aquele uivo sentido, assim, né? Parece que lobo, do lobo vendo a lua, né? Aí você pode ter certeza, na manhã seguinte tem uma família chorando lá que alguém desencarnou. Como é que o cachorro sabia que o cidadão ia desencarnar, né? Não sabia, né? Ele pressentia as equipes ali, né? Ou sentiu a tristeza ali, enfim, né? Ele percebeu aquela energia da morte, né? Que coisa, né? Tanto é que é chamado uivo da morte, né? Tem até um aspecto meio assustador, né? Outro relatado, inclusive, por Kardec, né? São os pombos também, né? Então é muito comum no interiorzão eles morcego também, né? Mas em especial os pombos, eles ficarem no forro das casas, né? Então eles se abrigam no forro, né? E fica aquele barulho de pombo, né? Aquele grunhido de pombo, né? E quando tem alguém na casa que vai bater as botas ali, né? Vai para outro plano, né? Não fica um pombo no forro, ó, se mandam, né? Se mandam, né? Então é comum esses relatos, né? E inclusive eles estão registrados na literatura, né? Esse voar no sentido de, né, dos pombos fugirem mesmo do local que eles habitualmente estão abrigados, né? Que é uma coisa fora do comum, né, que eles ali é a casa deles também, né? E esse uivado, esse uivo assim triste do cachorro, né? Então eles têm sim a percepção da morte até, né? Mas é uma percepção mediúnica, não tem nada a ver com a mediunidade clássica que a gente tem, né? Na definição da doutora Hervênia, a resposta para a pergunta se os animais são médios, né? Segundo a doutora Hervênia, ela fala sim e não, né? Sim e não. Por que sim e não? Não, porque eles não têm a capacidade de transmitir uma comunicação falada ou escrita, fazer uma psicografia, né? O pombinho não vai pegar uma caneta, ele vai escrever uma mensagem, né? Nem o papagaio. Né? O papagaio pode falar, mas ele repete, né? O papagaio seria a ave mais próxima que poderia dar uma mensagem, né? Se a gente analisar, né? Mas ele não tem essa capacidade. E sim, porque ele percebeu o menino lá, né? Brincando com ele no astral, né? Porque o cachorro percebeu que havia uma equipe de desligamento lá para receber a pessoa que estava desencarnando, né? Então eles interagem, mas não de uma forma como nós, médiuns humanos, interagimos, né? Eles são influenciados igual o galo lá do Pedro, né? Pedro negou Jesus, o galo recebeu a influenciação da espiritualidade e cantou, né? Então ele foi um veículo mediúnico ali também. Então nós temos essa dupla definição aí. Certo, gente? Alguma dúvida? Assustei com o cachorro? Não se preocupe, cachorro uivando na cidade é outra coisa, é ladrão mesmo, tá, gente? Então aí, isso é para chacoalhar aí os nossos conhecimentos, né? A gente tem muito ainda que aprender, muita coisa a gente não sabe. Até na apometria, né? Nós temos recebido alguns relatos bastante interessantes, né? A apometria nada mais é que desdobramento, né? Todos nós, hoje à noite, inclusive, a gente vai desdobrar, né? Alguns vão fazer coisas que não devem, né? Outros vão estudar na espiritualidade, vão encontrar com o João, esse curso vai continuar na espiritualidade, né? Vai encontrar com os mentores do astral, né? E outros vão fazer, né, o que quiser. Né? Jesus fala, onde tiver nosso tesouro, lá estará nosso coração. Né? E nesse aspecto, né, a gente tem estudado bastante casos curiosos, né, em especial animais, cães, até gatos também, mas em especial os cães. Né? Alguns cães que têm o processo epilético já, né, quando estão tendo a convulsão, né, são levados para o tratamento médico veterinário, lógico, né? Onde toma a medicação adequada, mas também alguns tutores levam ao centro espírita, né? Em alguns casos específicos, quando esses animais foram desdobrados, né? Esses animais, em especial os cães epiléticos, né? Percebeu-se no astral, no corpo astral desses animais, né? Um dispositivo eletrônico que, através de ondas, né? Emitia aquele desequilíbrio, né? Provocando uma espécie de um curto-circuito no sistema nervoso central, levando a um processo convulsivo, né? A gente brinca com o João que não é apometria, é petimetria, né? E os médios, através da sua ação direta com a espiritualidade, né, vão lá e retiram esse objeto. E o que acontece? O animal para de ter convulsão, né? Uma doença que não teria cura, né?
só tratamento, de repente o animal fica curado, né? A gente pega os livros de veterinária, faz assim, né? Rasga tudo, né? Joga para cima, né? Não é nada disso, né? É um tratamento que a causa da doença não estava no físico, estava no astral. Isso não significa também que todo animal epilético vai ter um aparelho parasita lá. Nossa, mas tem gente que faz isso no astral? Infelizmente tem, né? Assim como tem ser humano que maltrata animal no plano físico, né? Existe ser humano desencarnado que maltrata o animal no plano astral também, né? O intuito não de prejudicar o animal, mas de prejudicar o tutor, né? Porque às vezes a pessoa vai na missa ou faz evangelho no lar, né? Então aquele obsessor não tem como chegar na pessoa, mas ele tem como pegar o animal, né? Coitadinho lá, acaba sendo meio de um processo obsessivo indireto, né? A gente só está relatando isso. Ah, mas e quem que põe esses negócios aí? Quem desenvolveu essa tecnologia? A gente não sabe, né? A gente só está relatando o que está acontecendo, né? Ultimamente em vários tratamentos, né? A gente está pegando esse tipo de caso. Inclusive tem pessoas que não se conhecem, né? E que relataram isso, né? E como sabem que o João ou outros colegas também trabalham no centro espírita, né? Acabam relatando e a gente acaba tendo relatos de pessoas que não se conhecem, mas relatando o mesmo fato, né? Olha, teve um cachorrinho lá no nosso centro, né? Que estava com um aparelho parasita, né? Aí o outro apómetra fala assim, olha, a gente pegou um aparelho parasita lá, não só em ser humano, mas tinha no animal também, né? Então, ou seja, a gente já sabe que pode acontecer esse processo obsessivo nos animais, no astral, né? E não há literatura sobre isso ainda, né? É uma observação presencial, né? Que foi, né? Relatada em diversas casas, não somente no Fraternidade do Ipiranga. João, quanto tempo eu tenho aí? Até as 11 da noite? Você tem 15 minutos. Tá bom, João. Então, isso a gente já comentou, né? Eu sempre coloco mais material para que quem quiser depois possa estudar um pouco, né? Os egípcios, né? Eles tinham vasto controle e comunicação com os animais, né? E eles sabiam, desde aquela época, né, que os gatos, os felinos, né? Além de protegerem as lavouras do trigo, né, da rataiada, né? Os celeiros lá, né, proteger os celeiros com trigo, né? Quem tem gato sabe, né? Quando ele dorme, né, às vezes ele começa a fazer uns movimentos, assim, deve ser que ele está caçando, né? E ele está caçando mesmo, ele está caçando formas de pensamento, né? Ele vai atrás das formas de pensamento. Então, o gato, ele tem, quem não estudou ainda não tem como, o pensamento ele tem forma, né? E às vezes ele se materializa em forma de baratinha, de inseto, né? De escorpião, conforme o tipo de pensamento. Isso tem relatado em outros livros também, não vou saber citar esses livros. Mas o gato ele se desdobra, né? O corpo dele está dormindo, mas o espírito dele sai do corpo, né? E ele começa a brincar, né? Como se fosse no cotidiano dele caçando um rato, né? Então ele consome, ele ingere no astral essas formas de pensamento, né? Isso é sabido desde a época do Egito Antigo, né? Então o gato ele tem sim essa capacidade não é mentira, né? Ele protege, né? O ambiente onde ele vive, né? Não é que ele protege o dono, né? O tutor, ele protege o ambiente que ele vive, né? Então ele também tem, e não só o gato, né? Tem falcão, né? Tem vários animais que eram considerados deuses no Egito, né? Tanto é que eles faziam metade homem, metade animal, né? E isso é uma das propriedades de predação, né? Para o gatinho que está desdobrado, ele acha que ele está caçando, né? E está caçando mesmo, né? E no fim ele está fazendo uma coisa muito maior, ele está limpando o astral da casa, né? Limpando o astral de onde ele vive, né? Diferente do cachorro, que ele compartilha ali as vibrações do tutor. João, próximo, por favor. Isso é fantástico, né? Eu tenho certeza que alguns de vocês já ouviram falar dessa história, né? Um asilo lá nos Estados Unidos, né? Uma casa de idosos, né? E lá eles têm todo um aporte médico, né? Eles sabiam, a pessoa deixada lá, né? E ela fica até o desencarne, até a sua morte, né? E tinha esse gato chamado Oscar, né? Ele sabia quando a pessoa ia morrer. Lembra que eu falei do uivo da morte do cachorro, né? Tinha esse gato aí que ele sabia que ia morrer. E tanto é que ele desmentia as equipes médicas, né? Às vezes a pessoa ia para a UTI, ficava entubada, né? E os médicos e os enfermeiros falavam, a dona Glória ali não vai passar dessa madrugada, né? E o Oscar olhava para a dona Glória, nem dava bola, né? Tava nem aí, né? E não é que na madrugada seguinte a mulher continuava viva, né? E ao contrário, naquele outro velhinho lá que ele encostou lá, o velhinho amanheceu morto, né? Acordou morto, né? Acordou no outro plano já, né? E isso aí está documentado, né? Foi tema de estudo, né?
Vamos passar a reportagem, João, por favor? Artigo científico sobre a capacidade de um gato de prever a morte de humanos. Oscar, o gato, tem um critério só para escolher pessoas. Só fica perto de quem está para morrer. Na clínica onde vive o felino de 2 anos, em Rhode Island, nos Estados Unidos, o diretor confirma: Oscar pressente quem tem apenas poucas horas para viver. Então, Oscar permanece junto do paciente, em geral, enfermos em estado grave que aparentemente nem sabem quem se aproxima deles. O gato provou o contrário também. Afastou-se imediatamente de uma paciente que os médicos consideravam caso perdido. A mulher viveu ainda muito mais do que se Ó, o previa. cachorro tá com medo do Parentes gato, dos cara. pacientes e os funcionários da clínica não veem em Oscar um sinal macabro. Ao contrário, disse o diretor, Oscar é visto como um último carinho, um último conforto. Para os... E a gente já falou sobre isso, né? A mediunidade tem a definição em Kardec. Próximo, João, por favor, né? Quem quiser procurar, né? Tem as coordenadas aí, né? Isso aí tá lá na Mediunidade dos Animais, né? O livro dos médios, né? Ele fala, né? Da questão fluídica, né? Da alma etérea, né? Próximo, João, a gente não vai entrar, não vou ficar lendo, senão fica muito enfadonho, né? Mas tem toda a literatura espírita, né? A literatura clássica, inclusive, né? Nos clássicos do Pentateuco kardeciano, e não só aí, na Revista Espírita também fala bastante sobre a mediunidade dos animais, né? Então ele fala para não medianizarmos diretamente os animais, né? Porque é preciso sempre o concurso consciente e inconsciente do médium, né? Ele fala que os fluidos são diferentes, né? Então não tem como, né? Mesmo que a gente queira, mesmo que o espírito queira incorporar no cachorro, no gato, ele não vai conseguir, né? Porque os chakras são diferentes, são de uma outra estrutura, né? Embora tenham os mesmos chakras, às vezes tem até mais, né? O chakra basal lá que os homens não têm, mas não tem como, né? Ele pode até fazer o galo cantar, o gato ficar arrepiado, o cachorro uivar, latir, né? Mas nenhum desses animais ele vai dar a comunicação, né? Próximo, João, por favor. E aí tem a parte técnica, a explicação técnica, né? Que o animal não vai compreender o pensamento, né? Aí tem uma discussão sobre animais amestrados, né? Que poderia servir de intérprete, né? Próximo, João. Eu não vou entrar nessa questão, porque essa questão está bem detalhada, né? E a diferença é um estado evolutivo, né? Embora eles não sejam médiums ostensivos, né? Sem dúvida nenhuma, a espiritualidade é médium de amor, né? E eles lembram aí, os leões, né? Lembram esse leãozinho, ele foi no zoológico, né? Ele ficou quando adulto, né? Mas ele recordava da sua tutora, né? Que cuidou dele durante toda a infância dele, né? E sempre que a doutora ia visitá-la no zoológico, ele abraçava ela, né? Isso foi documentado, fotografado, né? Então, essa memória afetiva, essa mediunidade de transmitir amor, de transmitir coisas boas, né? Isso, sem dúvida, os animais possuem. João, próximo. Já finalizando, né? Aí o João fez esse organograma para nós, né? Mostrando a parte técnica, né? Que o corpo espiritual do ser humano, né? Tem os centros de força do perispírito, né? A aura, né? Que a gente comentou, a aura, né? E estado semelhante, né? Já nos animais, né? É diferente, né? O estado é mais denso, né? O ser humano é como se fosse um líquido, né? Os centros de força dos animais estão em formação, ainda não tão completo, né? E ainda a hora ela não consegue refletir as formas de pensamento, né? E segundo a definição do livro dos médiuns, né? Não há nenhuma possibilidade de assimilação entre o perispírito envolvido e o corpo físico dos animais, né? Então, a explicação técnica, essa explicação está lá no livro dos médiuns, né? Não no livro dos espíritos. O João fez um organograma para a gente poder entender melhor. Depois, com calma, a gente pode analisar esse material, né? Ele é bem interessante, né? Para a gente ter uma explicação, né? Do porquê não pode, né? Esse é um outro assunto, né? Inclusive de uma aula, né, João? Terapia dos animais, né? A gente também não vai entrar nesse método. Gente, é isso, né? Eu já quero finalizar, né? Eu tenho que mostrar a encantropia só, João? Só, aí, para. Os animais, eles mesmo que a gente tenha uma tempestade, uma guerra interior, né? Ou esse soldado na guerra lá, ele teve alguns segundos, né? Uns 30 segundos, quando ele passava a mão no gatinho, né? Ele esqueceu que estava com o fuzil, esqueceu onde ele estava na guerra, né? A dor, o sofrimento, a morte, né? Então trouxe alguns segundos de paz, né? Esses animais são médios nesse sentido, né? Eu vejo no consultório aqui, né, onde eu trabalho, tem 4 degraus, né? E tem muito idoso para subir esses 4 degraus, tem a pessoa que está subindo o Everest, né?
os papagaios começam a cantar na coluna vertebral, né? E aqui a Fabiana, ela tem muito gato aqui, né? Tem mais gato do que não sei o quê, né? Parece o Big Brother aqui. Onde você vê, tem alguém te olhando, né? Um gatinho. E é incrível, né? O idoso vê o gato, né? Ele esquece que tem coluna, né? Na hora ele se abaixa, né? Igual esse soldado aí, né? Se abaixa, passa a mão no gato, esqueceu que tem coluna, né? Até 30 segundos atrás não estava conseguindo subir a escada. Viu o gato, né? Esqueceu que tinha dor nas costas, né? Olha que interessante, né? Um milagre, né? Podia dar até testemunho na igreja, né? O gato curou a coluna lá, esqueceu que tinha coluna vertebral, né? Fica igual esse soldado aí, passando a mão no gatinho, né? Interessante, né? Então, os animais, eles realmente despertam até as endorfinas nossas, né? Esse lado bom aí que a gente tem para compartilhar, né? Próximo, João, por favor. Quero ver se dá para mostrar. Mais um, João. Querido admirador secreto, adorei as flores e o champanhe no meu portão. Só não entendi a galinha e a farofa, né? Próximo, João. Para. Igual o João Kleber, né? Para. Só para finalizar, né? Alguns trabalhos de desobsessão, quem participou sabe do que estou falando, né? Existe a presença dos animais, mas nem sempre aqueles animais que estão naquele trabalho mediúnico, né? Mediúnico, eles são... tem um gato uivando aqui, João. Alguém vai morrer aqui. Nem sempre aqueles animais, eles são animais. Como assim, André? Você tá louco, cara? Não, é verdade, né? Nos livros do André Luiz, né, detalha isso claramente, né? Relata lá, é um obsessor, quem sabe... não recordo o livro, João. Olha, eu falei desse livro a semana passada, não lembrava o nome do livro. Fiquei de pesquisar e acabei esquecendo. Tá vendo? Então, para você essa. Então, eu não sei se é obsessão, eu não lembro. Não é obsessão, não. Não é obsessão. Não importa. Importa que está relatado isso, né? O obsessor, ele se aproveita de uma mulher que tem um processo de culpa, né? E através da hipnose, ela induz a modificação, o perispírito é plástico, né? Então, através do processo hipnótico, né? Ele fala assim, você é uma loba, e ela começa, né, a se morfar lá, igual na série Crepúsculo lá, começa a se transformar numa loba, né? Então, nem sempre os animais que se apresentam no astral, em especial nos processos de obsessão, nos trabalhos de obsessão, são animais, né? Muitas vezes são seres humanos transformados em animais. Então, a lenda do lobisomem não é totalmente lenda do plano astral, né? Ela pode acontecer mesmo, né? Não só em animais, como árvores, outras coisas que a gente vai debater aqui nesse momento. E nós conseguimos, né, documentar a transformação do ser humano em animal, né? Na verdade, foi um flash de uma transição entre o lobo marinho, né, num animal peludo, grotesco, assim, na chamada licantropia, né? Chama licantropia, né? Licantropos, né? Vem de lobo, né? Tropia, afinidade, né? Então, quando o perispírito se modifica num lobo, né? As imagens são bem fortes, né? Quem for cardiopata, eu peço que até feche a câmera, né? Que não veja, né? Quem achar que não vai conseguir dormir também, não veja o vídeo, senão vai ter pesadelo com essas imagens, né? Mas é o exato momento, né, da transformação do lobo, né? Tá mais para lobo já, né? Do ser humano para lobo, né? Para animal, né? E saindo da praia, inclusive. João? Os dragões, mais para frente. Agora, olha, tá a imagem aí, né? Da metamorfose aí do ser humano no lobo ou no urso, no caso, né? Para minha alegria, né, uma vez eu dei essa aula na turma do João, e quem que estava assistindo? Quem? A irmã do Tony Ramos estava assistindo lá na turma do João, né? E eu nem sabia, né? Podia ter se tomado um processo, né? Depois o João me relatou que ela contou para o Tony Ramos deu bastante risada, né? Já que ele riu, continua com essa piadinha infame até os dias de hoje, né? Já que ele não me processou, né? Ele continua com essa piadinha aí da licantropia, até para tirar um pouco do peso desse assunto, né? Gente, é isso, né? A gente está vivendo um momento de mudança, né? Só um pouco anterior, João, por favor. Só um anterior, para finalizar mesmo. A gente está num momento de mudança, né? Quem que consegue localizar o cachorro aí nesse caminhão de mudança, né? Tem uma frase, né? Mais perdido que cachorro em caminhão de mudança, né? E tá ali, né? Tá a mudança ali, mas o cachorrinho tá ali, né? E essa mudança também passa para o bom convívio com os animais, né? Quem imaginava há 30 anos atrás, né, que o cachorro que vivia comendo o resto de comida no fundo do quintal, hoje estaria dentro da nossa casa, né, comendo ração especial, né? E muitas vezes dormindo até na nossa cama, né?
Então, é realmente um momento de mudança, de respeito à vida e para com os animais. Então, eu quero agradecer mais uma vez ao João, agradecer a todos, dar parabéns a todos, né, por estarem estudando aí a espiritualidade dos animais, né, estar se dedicando. Esse tempo vocês poderiam estar assistindo Pantanal, poderiam estar fazendo qualquer outra coisa. Vocês estão aqui na noite, né, estudando, se aprimorando, né, e tendo a oportunidade também de ir no CEF, lá na Fraternidade do Ipiranga. Quem quiser estar convidado, né, o João que já fez esse convite, mas eu reforço, né, quem quiser participar dos grupos de terapêuticos dos animais, né, todo domingo pela manhã a gente pode ter a oportunidade, né, a partir das 11 horas lá na Fraternidade do Ipiranga, né, acompanhar pessoalmente, né, esses casos aí de desdobramento, de passe nos animais, né, ou levar nosso animalzinho também para ser tratado. João, muito obrigado, eu agradeço a Eu que todos. agradeço, André. Por favor, fique ainda conosco, que nós vamos fazer as vibrações, e depois das vibrações eu vou chamar a Juliana para ela fazer a prece final. Então vamos procurando uma posição agradável, descruzando pernas, braços. E assim vamos elevando nosso pensamento até Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. E vamos sentindo esses fluidos amorosos, que os nossos amigos espirituais estão sempre conosco, toda segunda-feira nos ajudando nesse trabalho maravilhoso, onde nós vamos, nesse momento, fazer o equilíbrio energético em todos nós. Vamos sentindo essa energia salutar, percorrendo em toda a nossa casa. Vamos pedindo ajuda para o plano espiritual já começarem a fazer essa limpeza pelo cômodo onde nós nos encontramos neste momento. Passando uma vassoura fluídica nos tetos, nas paredes, no chão, recolhendo todas essas formas de pensamentos, miasma, onde eles vão levar o plano espiritual e fazer a transmutação dessa energia, a energia salutar, onde nós vamos recebendo pelo nosso coronário, pelo topo da nossa cabeça, passando pela nossa testa, garganta. E nesse local, ele vai fazendo a limpeza física e espiritual do nosso corpo. Também tirando formas de pensamentos, medos, tristeza, onde nós vamos ainda descendo um pouquinho até o cardíaco, onde nós vamos receber esses fluidos transformadores, onde nós vamos utilizar daqui a pouco em prol dos animais necessitados. E assim, já preparados, nós vamos vibrar, em especial, para uma cachorrinha da dona Eliana, a Sophie, que ela tem 11 anos, ela está com um problema sério, deficiência renal, e o problema também, todo o aparelho digestório, onde nós vamos metalizando e vamos emanando fluidos transformadores, curadores, da cabeça aos pés, passando por todos os seus órgãos, tecidos, equilibrando a Sophie, todinho o seu corpo físico e espiritual. Vamos também abraçando a sua tutora, Eliana, para que ela possa ter paciência, que logo, logo a querida Sophie esteja de volta ao seu lar. Vamos aproveitando também esses fluidos amorosos e já envolver todos os nomes que se encontram no nosso grupo de vibrações, mentalizando todos aqueles animais que lá se encontram, os tutores aqui presentes, os amigos que ali colocaram os nomes, vamos mentalizando todos eles. Vamos expandindo também essas vibrações para todos os animais que se encontram nas ruas, em ONGs, em hospitais veterinários, zoológicos, que todos sejam abençoados, envolvidos nesses fluidos amorosos. Vamos também, neste momento, fluidificar as águas, começando com as águas dos nossos pets, envolvendo da melhor forma todos os fluidos amorosos necessários para cada um deles. Vamos também fluidificando a nossa água, que possamos bebê-la durante toda essa semana, onde também exista os fluidos necessários para cada um de nós,
a nossa melhora física, espiritual, carnal. E assim vamos agradecendo a Deus e vamos pedindo gentilmente que a Ju faça a prece final em nome de todos nós. Vamos lá, então. Vamos nesse momento, silenciando os nossos pensamentos, nos aproximando da espiritualidade, dos nossos mentores, agradecendo a Deus pela oportunidade, pela permissão que Ele nos deu de participarmos de mais uma aula de estudos, nesta noite abençoada, que possamos tirar o máximo de proveito de tudo o que nos foi apresentado, que possamos, Senhor, ajudar sempre o próximo, aos animais, que o Senhor nos proporcione uma semana feliz e abençoada. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, André, que tenha uma semana maravilhosa. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado a Bom estudo. todos, muito A todos. obrigado. E Boa noite. Boa noite, pessoal.